Olá a todos! Hoje é dia de São Simão, o Zelota, e dia de São Judas Tadeu, discípulos tão amados que se tornaram apóstolos, São Judas tão venerado como santo das causas impossíveis, das causas que às vezes as pessoas já perderam a esperança, o grande intercessor, o grande apóstolo, São Judas Tadeu, rogai por nós. Convido a todos, vamos meditar o Evangelho que hoje, nessa segunda-feira, dia 28, está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Simão e São Judas, rogai por nós. Meus irmãos, nesse dia a igreja então comemora apóstolos. E quando tem apóstolos, a festa é muito importante porque a nossa igreja é apostólica, ou seja, ela tem origem nos apóstolos que recolheram as memórias de tudo que Jesus falou e fez e foram falando por tradição oral até que fossem escritos os evangelhos, eles foram transmitindo a todos os ditos e feitos de Jesus, uma igreja apostólica. A gente vê que a escolha dos apóstolos, ela era tão importante para Jesus, que ele passa uma noite toda em oração. Não é apenas uma escolha aleatória, embora seja sempre uma escolha envolta no mistério de Deus. Por que estes e não outros? Havia tanta gente tão mais preparada do que eles. A escolha de Deus na Bíblia é sempre um mistério. Por que Davi, o menor entre os seus irmãos? Por que Amós, um profeta lá da zona rural, que não tinha grande conhecimento acadêmico? Deus tem escolhas misteriosas. Por que Maria, uma jovem do interior, lá de Israel? A escolha de Deus é sempre um mistério, porque ninguém pode ser seu conselheiro. Deus é livre, porque é Deus e sabe o que nós não sabemos. Mas voltemos a essa igreja apostólica. Eles então aprenderão de Jesus e transmitirão, serão os enviados. Apóstolo significa isso, os enviados. São tão importantes esses homens, esses apóstolos na igreja, que a igreja os tem em altíssima conta, como fundamento. Jesus é tudo na igreja, ele é o verbo que se fez carne, mas os apóstolos serão as colunas. A edificação começa ali com eles, então, a partir do querer de Jesus. Eles deverão fazer e transmitir exatamente o que o Senhor os ensinou. Serão aqueles que transmitirão primeiro a palavra que gera vida nova, a palavra que é caminho para o reino, a palavra que faz acontecer o reino. Eles serão os promotores da santidade por meio dos sacramentos, ministrarão na igreja o batismo, a confirmação pelo Espírito Santo ou crisma. Eles serão aqueles que farão o que o Senhor fez, repetindo as palavras da Eucaristia, presença real de Cristo. Serão aqueles que ministrarão o perdão em nome de Deus, que abençoarão os casamentos e através deles, aqueles também que lhes são ligados na igreja. Então os bispos continuam a figura dos apóstolos, os padres em comunhão com os bispos, os diáconos, vão fazendo acontecer essa história tão ligada aos apóstolos. Por isso é tão importante nos mantermos
firmes nessa tradição apostólica, ligados aos bispos, ao Papa, para que a nossa igreja não perca aquilo que o Senhor quis para ela, a configuração que Ele mesmo lhe deu. Rezemos pela nossa igreja que se reúne e que vai fazendo acontecer de maneira apostólica a vida que Deus quer para ela, a missão que Deus deu a ela executar. Senhor, rogamos para que a igreja seja cheia do Teu Espírito Santo, para que todos na igreja, não só aqueles que compõem a hierarquia, o Papa, bispos, padres e diáconos, mas também os religiosos, os leigos e leigas, todos cheios do Teu Espírito, possamos viver a missão, possamos espalhar a boa nova. Rogamos, Senhor, pelas decisões que o Papa precisa tomar, que às vezes são tão difíceis, que tenha sempre a luz do Espírito Santo. Rogamos por todos aqueles que desempenham na igreja as missões que o Senhor deu a cada um. Rogamos para que a nossa igreja seja morada de Deus, viva, transmissora do Evangelho e da vida. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve.